me fez feliz por entender um pouquinho da sua teoria. Nossa, para começar, muito obrigado, Vitor. A parte que eu gostei mais foi que eu jogo bem futebol. Bom, eu fiquei muito feliz de ter caído exatamente no dia de hoje, porque as duas palestras que vieram antes de mim, dessa palestra que eu vou fazer agora, tem muito a ver. Aparentemente, não, mas tem. Por exemplo, e fazendo só uma pequena mudança do que eu tinha me planejado, eu não posso deixar de falar da questão que foi colocada de ciência hardcore, ciência softcore. Então, eu não aguento, eu vou ter que falar. É o seguinte, a questão do Ciência Sem Fronteiras, a principal fronteira que nós temos que vencer é a fronteira da disciplina. Ciência de hoje em dia, é praticamente impossível você fazer uma coisa completamente nova em física, completamente nova em medicina, mas em física médica o campo está aberto aí para a gente correr e fazer muita coisa. E eu imagino que na maioria das ciências é assim. E o cientista de hoje em dia, ele tem que ser, além de cientista, ele tem a possibilidade de ser muito mais que isso. Ele tem a possibilidade de ser um empreendedor, a possibilidade de ser um fator determinante na política do nosso país. Então, isso é só para começar para um pouco da primeira palestra. E da segunda eu fiquei muito feliz porque hoje eu deletei um slide sobre neurônios e que estava aqui. Então eu já ganhei 2 minutos, que foi o que eu usei agora para a palestra. Bom, pessoal, então, fotomedicina na saúde pública brasileira. Um sonho que não deve ser sonhado só. Esse é o meu sonho e que eu quero dividir com vocês hoje. De como esse conhecimento vasto, que poderia ser utilizado na saúde brasileira, não está sendo usado e como ele pode e deve ser usado. Bom, então vamos começar. Se eu fosse falar sobre tudo isso, ia demorar 3 dias, porque eu falo pra caramba. Mas a luz na medicina, você pode utilizar em cima eu coloquei LBI, laser de baixa intensidade, laser de alta intensidade embaixo. Laser de alta intensidade é o que a gente está mais habituado, que sempre pensa em laser na medicina, fazer um corte, cirurgia e tal, corte com precisão. Mas além disso, o laser de baixa intensidade pode ser utilizado para fazer terapia com laser. Só o laser. Só. E agora, nos últimos anos, se descobriu que nem sequer precisa ser um laser. Você pode fazer com LED, você pode fazer com luz normal, desde que você filtre para pegar os comprimentos de onda certo. E tem PDT, que é terapia fotodinâmica, e que eu coloquei EUV, que é justamente esterilização com luz UV. Vou falar por cima, rapidinho, sobre PDT e depois sobre esterilização com luz UV, que não são as minhas áreas, mas no papel de fotomedicina para a saúde pública brasileira, vocês vão ver que tem uma importância forte. Bom, a terapia fotodinâmica funciona da seguinte forma. Você aplica um fármaco. A grande coisa desse fármaco é o seguinte, ele não é tóxico, a menos que você ilumine. Quando você ilumina, tem uma reação fotoquímica, e aquele material que antes não era tóxico, era inócuo, passa a se tornar tóxico. Então, o que acontece? Por exemplo, você pode tratar cânceres. Hoje em dia, 95% dos cânceres de pele podem ser tratados com PDT, com terapia fotodinâmica. Então, você vai lá, você aplica esse fotofármaco, ele vai se concentrar mais nas células cancerígenas, porque elas têm uma atividade metabólica muito maior. Depois que eles estão mais concentrados naquelas células, você vai lá e aplica a luz especificamente no câncer. Você destruiu aquele câncer. Obviamente não é apenas uma sessão, várias sessões, mas você pode fazer isso. Além disso, se é tóxico, citotóxico para uma célula cancerígena, é citotóxico para bactérias e outros patógenos, porque eles ainda têm um sistema de defesa celular ainda mais fraco do que o nosso. Então é ainda mais, digamos assim, fácil matar essas células, tipo células de bactéria. Então você pode usar terapia fotodinâmica para justamente eliminar esse tipo de agente. Então, assim, uma das coisas que eu fiz aqui no MDH, que é super legal, a gente acabou de escrever um paper
sobre fotoinativação de agentes e armas biológicas. Então, usando o PDT, a gente consegue destruir bacilo de antrax. Então, vocês lembram do caso que recebia antrax pela carta? Você não precisa nem sequer abrir a carta, você coloca o fotofármaco por um buraquinho no envelope, aplica a luz atravessa o papel, você inativa o antrax sem precisar ter o menor contato com eles. Só um pequeno exemplo do mundo que está aí envolvido. Além disso, esterilização com luz ultravioleta. Bem, seguinte, a luz ultravioleta, agora mais um ponto da coisa que eu falei no começo, que a gente não pode botar bordas na ciência, porque aqui a gente tem a aplicação de uma luz, aí por propriedades fotoquímicas, essa luz ela tem o fóton, que é a partícula de luz, isso é uma coisa de física, vai lá, interage com a molécula de DNA e tem energia o suficiente para quebrar uma ligação química dessa molécula de DNA. Consequentemente, essa célula com essa molécula de DNA não vai ter mais a habilidade de se reproduzir. Então, você pode utilizar isso para esterilizar ambientes. Hoje em dia, por exemplo, você consegue esterilizar não só o ambiente, mas, por exemplo, casos de ferimentos, principalmente ferimentos muito extensos, que são pratos cheios para infecções hospitalares, você consegue esterilizar, única e simplesmente utilizando luz ultravioleta, você esteriliza aquele ferimento, sem precisar tocar no paciente, sem precisar ter o contato, sem precisar usar nenhum medicamento que pudesse aumentar a resistência daquelas bactérias. Porque, por exemplo, um dos problemas de utilizar fármacos nesse tipo de caso, se você não matar completamente toda aquela infecção, as bactérias resistentes que vão ficar são as mais resistentes. Então, na próxima geração delas, você vai ter bactérias ainda mais difíceis de serem tratadas. E isso faz com que seja mais difícil combater essa infecção hospitalar. No caso de utilizar um processo que seja físico e não químico, você não tem essa adaptação. Então, não importa quantas vezes você vai utilizar essa luz ultravioleta, você não vai aumentar a resistência desses agentes. Então, dito isso, trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira, são equipamentos extremamente baratos, se a gente for pensar, que podem substituir medicamentos, são portáteis, podemos levar para qualquer canto do Brasil, e o que é um problema sério no Brasil hoje em dia, não chegar a medicamentos para os locais longínquos, enquanto que um equipamento como esse precisaria chegar apenas uma vez. Então, nesse aspecto, entra o que eu falei sobre o cientista empreendedor também, que já levaria outra palestra para falar sobre isso, eu vou me conter para não falar agora. Bom, mas, como está descrito aqui, chega a ser 20 vezes mais efetivo que a esterilização química. Na verdade, essa questão da infecção hospitalar mata cerca de 100 mil pacientes e custa 30 bilhões ao ano, só aqui nos Estados Unidos. E esse mercado da produção de equipamentos para esterilização ultravioleta é um mercado que cresce 30 milhões a cada ano nos últimos anos. Bem, agora chegando um pouco mais sobre a terapia com luz mesmo, que é o que eu faço, que é mais o meu campo. Essa ferida extremamente feia que vocês estão vendo, ela não conseguia ser curada por vários meses e meses e não conseguia melhorar. Então, com a aplicação do laser, durante 20 sessões, pôde reduzir esse ferimento, que dava para ver o osso, até um ferimento quase que fechado. Como vocês podem ver, eu vou tirar porque essa figura é bem chata de ficar olhando para ela. A gente tem tanta comida boa hoje, não é bom deixar isso aí. Bom, mas e aí? Isso não é ciência, cara. Como é que você bota uma luzinha ali e isso vai ter algum resultado e tal? Na verdade, é ciência sim. Como diria a feiticeira, isso não é feitiçaria, é tecnologia. O que acontece é o seguinte, a luz infravermelha, ela consegue penetrar para o interior da célula e vai ativar a mitocôndria e vai facilitar o ciclo de Krebs, que é o ciclo para a produção de energia, produção de ATP. Agora falando como um físico vê o ciclo de Krebs. É o seguinte, é um motor
E, assim, bem a grosso modo mesmo, né? Como eu entendo isso? Eu entendo esse ciclo como um motor. Então, como qualquer motor, você dá uma pequena energia, por exemplo, gasolina, no caso do motor de um carro, e ele vai produzir outro tipo de energia mecânica, rodar o pneu do carro. Aqui é a mesma coisa, você tem componentes, tem moléculas que vão ser utilizadas nesse ciclo para a produção de ATP no final. A luz entra aí como um catalisador, fazendo com que esse motor funcione com a eficiência maior. Então, assim, eu não tenho os números, mas vamos supor que um ciclo de Krebs normal tem uma eficiência de 10%. Depois que você utiliza a luz, essa eficiência sobe para 30%. Apenas um exemplo, essa porcentagem é coisa que eu tirei da minha cabeça agora, só para deixar claro. Então, assim, você aumenta a eficiência disso. Uma das coisas que todo mundo comenta, putz, essa questão de laser na medicina, vocês falam que serve para tudo, e tudo que serve para tudo, na verdade, não serve para nada. Na verdade, é o seguinte, serve para melhorar a produção de energia. E todo o nosso corpo, todas as reações, tudo que está acontecendo precisa de energia. Então, não é que sirva para tudo, serve para uma coisa que é extremamente importante. Então, por isso que tem tantas aplicações. Bom, então, em uma dessas aplicações é a proliferação celular. E aí entra uma gama de coisas, proliferação celular, regeneração celular. Você consegue desde cicatrizações de feridas como essas, até redução da inflamação e até coisas mais na área de estética, como por exemplo, redução, melhora na qualidade da pele, aumenta a síntese de colágeno, que esse é o grande lance do laser atualmente. Infelizmente ou felizmente, o que dá dinheiro é a parte estética, hoje em dia. Então, talvez por isso os olhos estejam um pouco fechados para as aplicações de medicina mais básica. Bom, mas agora indo para o ponto que eu trabalho mesmo, que é a utilização de terapia com laser de baixa intensidade para dor. O que é que tem de legal aí? Primeiro que, como vocês podem ver, vários tipos de dor nas costas, dor na mão, dor inflamatória, dor no pescoço, dor por dedo quebrado. Não importa, porque a ativação o efeito da terapia com laser para dor é um efeito no neurônio, na sinalização de dor. Como eu vou mostrar daqui a pouco, como os resultados que a gente está tendo aqui no MDH comprovam isso. Então, esse é o que tem de mais legal. Não importa qual é o tipo da dor, a gente não vai... Então, muitos medicamentos eles são específicos para um tipo de dor específica. O laser não, porque o laser está tratando a condução da dor. Então, não é que você vai resolver o problema com laser, mas você vai resolver o problema de dor. Você vai bloquear a dor. Então, não importa se é porque o seu pai está te esganando ou porque sua namorada te prendeu e puxou pelas costas, e não importa qual o motivo da dor, ou você vai conseguir tratar com laser. Bom, mas como vocês podem ver aqui nessas próprias figuras que eu coloquei, as fontes de dor são superficiais, porque a penetração da luz é de alguns milímetros, no máximo 1 centímetro. Então você pensa, putz, se a pessoa tiver com dor no estômago, já era, não vai dar para tratar com laser. Porque aqui, esse gráficozinho mostrando a penetração da luz, chega no máximo a 10 milímetros, né? Ou seja, 1 centímetro. E aí vem o que tem de super legal que a gente está fazendo aqui no MDH, que é o seguinte. Aqui os mecanismos da dor, você causou uma lesão no tecido, vai ter uma série de substâncias que vão ser liberadas, substâncias a gente chama de substâncias algógenas, todas elas excitam os neurônios, por isso que eu fiquei feliz que ele falou de potencial de ação, gerando vários potenciais de ação, e esses vários potenciais de ação vão ser todos levados pelos neurônios para a coluna, e da coluna sobe para o cérebro, e lá no cérebro ele vai ser interpretado. Nesse meio do caminho, perto da coluna, existe um negócio chamado gânglio da raiz dorsal, que até pouco tempo atrás eu não sabia que existia, mas fiquei muito feliz com a existência dele, porque é lá onde todos os núcleos dessas células que estão conectadas com várias partes do corpo, eles se juntam. Então, o que acontece? O que é que veio a pergunta nessa hora? Aí foi feito a pergunta, nessa hora que vem a cabeça do cientista, né? A maioria das pessoas diriam, e daí? Eu com isso. O cientista pergunta, e se? Então, e se a gente aplicar o laser, ao invés do local da dor, a gente aplicar no gânglio da raiz dorsal?
Porque se funcionar, tem gânglio da raiz dorsal de neurônio que está irrigando o intestino. Você não consegue chegar com a luz lá no intestino, mas você chega no gânglio, porque o gânglio fica aqui nas costas, aqui perto das vértebras, a menos de 1 centímetro de profundidade. Então essa é a grande sacada de iluminar o gânglio. Então, vamos... bom, esse slide... Eu me confundi, não era pra ele estar aí. Bom, mas assim, quais são as evidências de que o laser funciona? Esse era para ter vindo antes do outro. Que ele funciona. Ele aumenta a síntese de serotonina, beta-endorfina, isso já foi comprovado. Supressão temporária de potenciais de ação, ou seja, ele bloqueia mesmo, você não consegue mais formar um potencial de ação após a iluminação com laser. E reduz a velocidade de condução desses potenciais e aumenta o período de latência. Esse período de latência é um período em que ou você não consegue gerar um potencial de ação, que é latência absoluta, ou latência relativa, em que você consegue, mas com mais dificuldade. Então, você diminuindo a quantidade de potenciais de ação, você diminui essa frequência, o cérebro interpreta isso como menos dor, como um sinal menos intenso. Então, é daí que você consegue reduzir a dor. Então, voltando para cá, só para fazer o link que eu queria. Então, voltando para aquela última frase desse slide. Então, foi daí que veio a ideia de iluminar o gânglio da raiz dorsal, porque a gente perguntou, e se iluminar o gânglio da raiz dorsal? Então, você, iluminando o gânglio da raiz dorsal, você vai conseguir fazer iluminação mais... diminuir a dor em vários locais. Bem, então, viemos para Harvard, e aí agora a gente pensa assim, putz, eu estou indo para Harvard, a universidade mais rica do mundo, agora eu vou ter tudo o que eu quiser pesquisar, vou ter esse equipamentinho aqui, que é um bom freio elétrico, que você encosta na pata do rato, ele te diz a força que você está aplicando, custa $4.000, mas eles vão comprar porque é Harvard. E aí, não é assim, a gente está sem grana, a gente não tem grant. Aí eu pensei, não, mas eles vão comprar um kit para mim, que custa $500, eles não vão negar isso para mim. Não, sinto muito, a gente está sem grana mesmo. Aí é nessa hora que o brasileiro se mostra, né? Então eu fui, não sei se dá para vocês verem, isso aqui são palitos de picolé. Peguei cola maluca e colei, cola maluca, né? Do tempo do Ronca, minha avó falava, super bom, cola bem forte, e colei pedaços de ferro que eu cortei, pedaços de arame que eu cortei. E aí eu medi na balança do próprio laboratório qual a força que eu aplicava. E aí vem a questão da física, né? Porque isso é uma das propriedades da física. Quanto maior o comprimento de um bastãozinho, ele se dobra com força menor. Então eu fiz meu próprio equipamento Von Frey por $4 ao invés de 4.000. Então foi isso que eu... Então foi isso que eu utilizei para fazer a minha avaliação de dor. Ao invés do equipamento de 4.000. Eu preferi o de 4.000, mas eu gostei de fazer o negócio, foi bem legal. Então, voltando para a questão da iluminação do gânglio. Como vocês podem ver, não sei se está claro nessa figura daqui, tem o aparato do laser iluminando e tem um buraquinho, um pedaço de papelão, e embaixo desse buraquinho tem um rato, um camundongo, na verdade. E iluminando as costas dele, low back, né, que é a parte lombar das costas, porque é aí onde estão os gânglios que inervam as patas dele. Então, o que é que eu faço? Eu uso esses espetinhos, cada um com várias forças, para espetar a pata deles. Se ele tira a pata com menos força, significa que ele está sentindo dor mais facilmente. Se ele resiste mais, significa que ele está com menos dor. Então vamos lá, iluminei as costas dele e depois fui avaliar isso. Então aqui, para ficar claro para vocês o que é que eu estou avaliando, aqui tem um vídeo que eu mesmo fiz. Ah, sim, a gaiola também foi improvisada. Vocês podem ver aí, a separação da gaiola são pedaços de papelão de caixa de cereal. Na verdade, eu gosto dessas coisas, eu tenho que admitir. Então, esse primeiro ratinho que vocês vão ver é o ratinho que recebeu o laser nas costas. Dá pra ver até as costas dele raspadas, porque o pelo absorve muita luz, então tem que raspar mesmo. Oh, droga, isso é um vídeo.
foi. Será que não vai? Não, sem problema. Eu já tinha até pensado que podia dar errado, então antes de vir eu ensaiei como imitar um rato sentindo dor. Não, tô brincando, não vou ficar esse micro na frente de vocês. Mas na verdade é o seguinte, o vídeo mostra, tem 2 ratinhos. O primeiro ratinho eu iluminei com laser. Então eu vou lá com o meu equipamentozinho Von Frey, feito homemade Von Frey, né, filamento, e vou espetando a pata dele. E ele não faz nada, não tá nem aí, não dá a mínima pro que eu tô fazendo. Até sair do local, vai para perto da câmera e tal. Então eu mudo e vou para a gaiolinha do lado, com um rato em que eu não utilizei o laser. Então eu vou apertando a pata dele e simplesmente ele começa a dar flint, que é um movimento involuntário em que ele é um reflexo dele, ele não consegue controlar. Quando ele sente dor, ele chacoalha a pata. É diferente de simplesmente tirar. Quando ele simplesmente tira, pode ser um incômodo, pode ser que ele não está gostando daquilo. Mas quando ele dá o flint, significa que ele realmente sentiu dor, que teve uma série de potenciais de ação que fizeram ele tirar. Então, o que recebeu o laser não dá flint. O que recebeu o laser não dá flint. O que não recebeu tratamento nenhum, grupo Chan, ele dá flint, porque ele está sentindo dor. Eu trouxe meu computador, então depois, se vocês quiserem, a gente pluga e mostra o vídeo. Bom, então vamos lá para os resultados mesmo, né? Então, aplicando nas costas dele, e agora qual é a ideia? Vamos aplicar com várias doses diferentes, né? Ou seja, aumentando o tempo de exposição e vendo o que acontece. O grupo Chan, né, o grupo controle, que não recebeu nada, está em preto. Com a média de 20 gramas, ele já dá o flint. O outro grupo, a gente aplicou só um pouquinho de laser, durante 24 segundos. Não mudou praticamente nada. Agora, o grupo que a gente aplicou durante 2 minutos e durante 10 minutos, que são esses que estão em azul e verde, vocês veem que depois de 3 horas da aplicação, ele teve um pico de atenuação da dor, de dessensibilização, que chegou quase a 120 gramas. Isso significa nada mais, nada menos que 5 a 6 vezes a força necessária para você. Você precisa de uma força 5 a 6 vezes maior para você fazer com que esse animal sinta a mesma dor que ele sentiria sem a aplicação do laser. Então, mais uma vez, assim, putz, que legal. Mas e se a gente aplicar direto no cérebro? Porque, sabe como é? Não, fiquei feliz pra caramba de você ter falado. E se a gente aplicar direto no cérebro? Porque se a gente estava aplicando na coluna e estava dando esse tipo de efeito, teoricamente, se a gente aplicar no cérebro como um todo, a gente vai estar aplicando em todos os gânglios ao mesmo tempo. No ser humano não ia ser tão fácil de fazer porque nossa calota craniana é maior. Mas num camundongo, facinho. Tem 1 centímetro de altura na cabeça, então você realmente ilumina o cérebro como um todo. E a gente teve esses resultados aqui maravilhosos. Com as mesmas doses, com os mesmos tempos de exposição, a gente conseguiu o efeito para o de 24 segundos, diferente do grupo controle, e para o grupo que recebeu durante 2 minutos, ele teve, além do efeito maior, um efeito que demorou por mais tempo. Vocês podem ver a avaliação de 6 horas após a terapia com laser, ele ainda continua dessensibilizado para a dor. Ele continua sem sentir dor. Então, esse fenômeno, com certeza, se manteve por mais tempo. E, ao longo de 24 horas, depois voltou a ser semelhante. Depois de um dia, no dia seguinte, quando a gente vai avaliar, ele volta a ser semelhante. É isso que quer dizer, o que é um resultado espetacular, porque sentir dor é importante. Então, é uma dessensibilização temporária, o que é muito bom, porque se fosse permanente poderia se tornar perigoso ao próprio indivíduo, né? No caso, quando isso se tornar corrente em seres humanos, o que já é bem aplicado em vários locais, já é prática em seres humanos em vários locais para vários tipos de tratamento.
esses aqui são só 5 por grupo. Mas aí é aquela coisa, né? Se você não tiver um orientador que manda você sair do laboratório e vai escrever um paper, você pensa, e se eu aplicar em todo canto? E aí cada bolinha dessa é um canto que eu apliquei. Inclusive eu apliquei na própria barriga. E o pessoal perguntou, por que você aplicou na barriga? Não, cara, porque eu queria provar que era um efeito de interação com o neurônio, que não era nenhuma coisa do tipo outro órgão, ou porque você está iluminando o sangue. Então eu apliquei na barriga, na cauda, na pata, e tem alguns resultados muito legais aqui também. Porque, por exemplo, apliquei na pata direita e avaliando aqui pata direita e esquerda. O que tem de diferente dos outros, tanto no cérebro quanto no da aplicação na coluna, foi um efeito imediato. Tipo, em 1 hora, você teve o pico, que nos outros, você lembra que era depois de 3 horas. E comparando o da pata direita, que está em vermelho, o right, ele teve um desses muito rapidamente, você já teve um pico de dessensibilização. O da pata esquerda, que não recebeu a luz, foi avaliado da mesma forma e não mudou nada, está igual ao grupo controle. E aí eu pensei assim, putz, se isso está tão rápido, vamos tentar avaliar 5 minutos e 30 minutos após a aplicação do laser. E foi o grupo que está ali do lado. Então você já vê que depois de 5 minutos da aplicação, isso eu falo 5 minutos, mas na verdade foi o seguinte, eu apliquei o laser e já comecei a fazer a avaliação, porque demora em torno de 5 minutos. Já ficou claramente diferente o grupo da pata direita e da pata esquerda. Então, quando você aplica local, você tem um efeito que é diferente da aplicação sistêmica, é diferente da aplicação num gânglio, é diferente da aplicação no cérebro. Então, isso mostrando a questão dos pathways da dor, né? Tem vários caminhos da dor. E uma aplicação local tem efeito diferente, mais imediato do que uma aplicação mais centralizada, né? Mais no sistema nervoso central. Então, é isso. Os outros aqui eu separei, como eles são muitos, só separei nos que deram diferentes do grupo controle e nos que deram igual. Então, por exemplo, na pata direita deu diferente, no gânglio da raiz dorsal, aqui na lombar deu diferente, a aplicação no cérebro deu diferente. Um resultado interessantíssimo, a aplicação na cervical, que não tem gânglio para a pata, mas que os nervos que estão saindo da pata têm que passar por lá para ir até o cérebro, deu um pouquinho diferente, mas deu uma analgesia. Então isso leva a crer que para o ser humano, quando a gente for translacionar para um ser humano, beleza, a camada de pele, de tecido vai ser muito maior. Então você não pode aumentar tanto a potência do laser, porque você pode queimar o indivíduo. Mas você pode aumentar a área de exposição, sem ter lesão na pele, e dessensibilizando porque você está aplicando numa área muito maior. Então, esse resultado da cervical, embora pareça ser uma coisa nada a ver, porque você fez, não tem teoricamente nada aí, é um dos mais importantes, mais relevantes, porque quando você for translacionar para um ser humano isso, vai ser interessante. E os que felizmente deram igual ao grupo controle, né, foi na pata esquerda, na cauda, porque tem nervos e tudo, mas está abaixo, digamos assim, da pata. Então, os nervos que saem da pata, que é onde está sendo a avaliação, não vão para a cauda para depois ir para o cérebro. Então, felizmente, se desse resultado aí, eu teria que pensar em várias outras explicações. E o da barriga, felizmente, também deu igual ao grupo controle. Então, mostrando que temos, de fato, um efeito de interação de laser com o neurônio. A inibição é no neurônio. Assim, em ciência, a gente não pode falar categoricamente, mas as evidências levam a crer isso, né? Que temos um efeito de interação laser com o neurônio que leva ao bloqueio da dor. Bem, um pouquinho para vocês lerem, dá para ler facilmente? Pois é, esse era eu, assim, vamos lá, vamos ganhar um Nobel. Aí depois eu fui para um congresso em Porto Alegre, que já bati a penúltima meta, e comi pizza ontem, então estou feliz. Mas esse é um problema, porque o que acontece? Quando a gente está na faculdade, a gente está super empolgado, a gente acha que dá para
fazer alguma coisa. E o problema é que a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa é porque a gente perde a empolgação, a gente perde a confiança em nós mesmos. E isso é um problema sério, porque, como eu disse, nós, cientistas, nós temos um papel fundamental na nossa sociedade. O que acontece muitas vezes, a gente pensa assim, o problema do Brasil é porque a gente tem a população muito grande que não tem conhecimento, que não tem educação. Sim, isso é um problema sério, mas um problema ainda mais, não tão sério quanto, mas bem sério também, é a população que a gente tem, que tem um alto nível de conhecimento e não faz nada. Então, e não faz nada não é porque sejam pessoas que não se importam com os outros, é simplesmente porque a ambição foi diminuindo. A ambição pode ser boa. Então, daí vem ao que eu quero concluir. Uma ambição muito grande que eu quero compartilhar com vocês, que é a da aplicação da fotomedicina na saúde pública brasileira. Porque o que acontece? Cada vez mais, ao longo dos anos, como vocês podem ver nesses gráficos, talvez não dê para ver os números, mas só para dizer que de 2002 até 2010, os municípios, o Estado e a nação gastam cada vez mais dinheiro com saúde. E a nossa saúde pública brasileira não melhora, porque tem evasão de divisa, porque é mal distribuído. E então é uma coisa que até a gente sempre comenta aqui no grupo, que às vezes você melhorar alguma coisa em 10% é mais difícil do que você melhorar 10 vezes alguma coisa. Então, porque para melhorar 10 vezes alguma coisa, você tem que radicalizar, você tem que mudar completamente. Então, uma das radicalizações, das mudanças que eu acredito que poderiam levar a uma melhora na saúde pública brasileira, seria a utilização desse conhecimento que eu tive o prazer de dividir com vocês agora, de fotomedicina, para a saúde de um modo geral. As vantagens são enormes, né? Como eu comentei, os preços é algo que é relativamente barato, é muito mais barato do que comprar uma série de medicamentos várias vezes. São equipamentos que são portáteis, podem ser levados para várias regiões. O manuseio é relativamente fácil. Você não precisa ter um profissional altamente qualificado para trabalhar com isso. Esses profissionais para trabalhar com isso podem ser pessoas que já são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que estão já no serviço e que simplesmente fazem um curso a mais para aprender isso, um curso de curta duração para aprender a lidar com fotomedicina. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que a saúde pública no Brasil pode ser muito melhorada com laser, e que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então é isso que eu quero sonhar com vocês. Obrigado. Perguntas? Você falou ali, assim, porque não tem só nervo sensitivo no corpo, verdade? Então, quando você aplica no gânglio dorsal, tem mais a ver com os nervos sensitivos. Quando você começa a aplicar mais geral, você teve algum algum efeito colateral, tipo o ratinho entrou em coma, você jogou outros neurônios, ou se alterou a motricidade? Não sei se teria muita lógica você começar a aplicar em lugares sem nervo sensitivo. Certo. Não, essa pergunta é ótima e é o que a gente se pergunta muito também. Infelizmente, eu tirei meu slide de neurônio. É o seguinte. Os neurônios que conduzem a dor são muito diferentes dos outros neurônios. Muito diferentes não, mas são diferentes. Eles são mais finos, mais simples, menores. E se a gente pensar evolutivamente, tem muita lógica, porque era mais importante para um animal que ele tivesse, um animal pré-histórico ao longo da evolução das espécies, que esse animal tivesse um bom reflexo para a dor, do que ele tivesse, por exemplo, uma movimentação absolutamente precisa para que ele usasse esse teclado. Então, os neurônios de sensibilização para dor, eles são bem finos, são fibra C e fibra A delta. E as mudanças que são provocadas nesse neurônio para que ele possa acontecer essa dessensibilização,
Muito provavelmente, mais uma vez não vou dizer certezas aqui, mas muito provavelmente esse tipo de mudança a gente só consegue fazer em neurônios de dor. A gente não consegue fazer em fibras A, alfa e A beta, que são outras fibras. Então, a questão da aplicação direto no cérebro, isso é interessantíssimo porque hoje em dia é utilizado, mas não para dor. Eu estou junto com o professor Michael Hambley, que é o meu orientador daqui. A gente vai escrever um livro que é Photomedicine, Low Level Laser Therapy and Applications. Vai ser um livro com mais de 70 capítulos, com 2.000 páginas, que a ideia é que seja o handbook, né, que seja o grande livro dessa área. E tem vários capítulos em neurociência e vários capítulos que são de aplicação do laser transcraniano para, entre outras coisas, Alzheimer, epilepsia, doenças degenerativas de um modo geral. Porque o que acontece? Quando você aplica a luz direto no cérebro e você aumenta a síntese de ATP, você, de um modo geral, facilita várias funções. Então, para o caso de uma pessoa que tenha mal de Parkinson, por exemplo, muitas vezes está correlacionado com a síntese de dopamina. E você aumenta a produção de ATP, secundariamente você pode ter uma melhora na síntese de dopamina. Então, a aplicação transcraniana hoje em dia é uma realidade. A estimulação transcraniana com laser seria interessantíssimo também a gente conversar sobre isso. É uma realidade. Por exemplo, para a questão de strokes, né, derrame cerebral, AVC, existem relatos, ainda não há um estudo sistemático com muitos pacientes, mas tem case reports de pessoas que conseguiram 80% dos movimentos de volta. Então, assim, é uma realidade a estimulação transcraniana usando luz. Obrigado pela pergunta. Um comentário e uma pergunta. Um comentário, estava falando de dificuldade no grant. Eu acho que investir na área de pesquisa de dor crônica, principalmente assim, na parte clínica, dor lombar crônica é uma causa maior aumento do custo de saúde pública, porque tem cirurgia envolvida, daí começa com até a utilização de estimulador de coluna, entre outras coisas. Então, é uma área assim que se for ver quanta segunda opinião e quanta imagem realizada, eu acho que tem muita demanda para você fazer um grant nessa área. Mas aí a pergunta que eu tenho em relação à toxicidade disso aí a longo prazo, né? Porque para tratar essa doença crônica a gente vai ter que realmente aplicar múltiplas vezes e não sei como é que a gente consegue visualizar isso uma aplicação. Muito boa pergunta também. Essa questão da aplicação do laser em lombar já é algo que também já é bem prático, inclusive em seres humanos. Já tem até reviews publicados em revistas de renome. Para ser mais específico, no caso de pescoço, tem um review importantíssimo na Lancet, de 2 anos atrás. E na questão de lombar, concordo 100% com você. É uma das causas de maior debilitação e que fazem com que as pessoas mais abandonem o trabalho de forma temporária do lombar. Tem um professor, Leonardo Longo, de Florença, na Itália. Em novembro eu vou lá para um congresso e pretendo passar uma semana no laboratório dele. E ele também é um dos autores do capítulo do livro. Que ele tem um laboratório na Itália especificamente para dor lombar usando laser. É extremamente específico, mas ele usa tanto na questão de cirurgia, para evitar cirurgia, quanto no processo pós-cirúrgico, para melhorar a reabilitação e a pessoa voltar a ter uma vida normal mais rápido. A questão da toxicidade a longo prazo, um dos experimentos que eu fiz, que eu não mostrei aqui, estava preocupado com o tempo, eu utilizei o laser por muitos dias seguidos no rato e avaliei como isso alterava a sensibilização dele para dor, né? No meu caso específico para dor. E não houve alteração, assim, tanto a questão do limiar de dor dele permaneceu o mesmo, quanto o pico de dessensibilização permaneceu o mesmo. Em seres humanos, dor crônica é tratada com terapias, com terapia de laser,
podem ser tratamentos que demoram de 3 a 4 meses, ou até mais, às vezes. É algo que precisa ser mantido constantemente. E não há relato de toxicidade, porque esses efeitos são, de um modo geral, eles começam e acabam em períodos curtos. Assim, no caso de seres humanos, o efeito, por exemplo, de bloqueio de dor é algo que demora alguns dias. Então a pessoa tem que voltar lá para receber o tratamento de novo. E acontece um efeito interessantíssimo, que já vem com a pergunta do Thiago, que o Thiago fez para ele, questão de memória. Tem mudança, depois de aplicação de muito tempo, já foi provado que tem mudança no citoesqueleto dos neurônios. E essa mudança no citoesqueleto faz com que bloqueie os potenciais de ação que estão indo. E isso é um bloqueio que aparentemente é permanente. Então, isso é o que a gente poderia chamar de memória nociceptiva. Então, é uma memória fora do cérebro. Então é um caso de efeito permanente. Mas não chega a ser citotóxico, mas também, se a gente for pensar para um lado, a um exagero, pode se tornar algo deletério, porque pode desensibilizar permanentemente aqueles neurônios. Mas, de um modo geral, nós temos muitos para as mesmas áreas. Então, muito dificilmente um tratamento poderia levar a uma desensibilização completa e permanente. Era mais ou menos isso? Desculpa, vou passar para o meio, que ela tinha levantado primeiro. Bom, Marcelo, primeiro, parabéns pela sua pesquisa, realmente é fascinante. Eu queria saber em que pé tem o estudo do laser na medicina, na terapia fotodinâmica, em que pé está no Brasil também esse estudo? Se tem universidades, centros de pesquisa trabalhando com isso? Até porque é isso que vai alavancar também mais investimento para entrar na saúde pública, né? Então, centros como a Fiocruz, que produzem fármacos, e outros centros de universidades vão conseguir colocar isso na saúde pública brasileira. A realidade é que a gente tem que ter orgulho, porque o Brasil produz 20% da publicação científica em low-level laser therapy, né, que é terapia de baixa intensidade, que é essa que eu estou falando mais. E isso é por razões, na minha opinião, políticas. Não é um foco nos Estados Unidos, porque aqui eu acho que a medicina, a tendência é que eles querem... Eles priorizam outras coisas, né? Eles priorizam, talvez, ganhar dinheiro com a saúde. E, então, por exemplo, países como a Suécia, a Noruega, são grandes, a Rússia, são grandes nomes nas terapias com luz. E o Brasil também. E, então, nós temos vários centros. Esse é um ponto bastante forte, porque é espalhado. A gente tem centros tanto em São Paulo, Rio Grande do Sul, na parte sul do país também, e também tem centros no Nordeste. Infelizmente, eu não sei se tem centros na região Centro-Oeste e na região Norte trabalhando com isso, mas é algo que temos bastante centro e temos pesquisadores top nessa área. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que tirar simplesmente da pesquisa e passar isso para a prática. E o Brasil está com a faca e o queijo na mão para fazer isso. Gostaria de dar uma parte nessa sua resposta. Eu sou professora de Química na USP de São Carlos e nós trabalhamos com terapia fotodinâmica há cerca de 15 anos. Meu grupo trabalha nessa área e eu acho que o Brasil está muito avançado nessa área, tem muita pesquisa nessa área, a quantidade de publicação de brasileiros nessa área é muito grande e importante. O Brasil está trabalhando na parte clínica também bastante, e nós, inclusive, montamos uma empresa de químicos e físicos para síntese de fotossensibilizadores, que é o grande problema de questão de custo de isso entrar na saúde pública. Os fotossensibilizadores são importados, muito caros, né? A maioria produzidos nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha, enfim, são muito caros e impossível ser usado na saúde pública. Então, está em processo de aprovação na Anvisa, que está quase no final. Quer dizer, então, vamos ter fotossensibilizadores nacionais, e isso, o SUS está interessado em realmente pôr isso para ser usado na saúde pública.
vai ser um grande passo para o tratamento, principalmente tratamento de câncer de pele, que é um sucesso total com terapia fotodinâmica. Além disso, nós temos várias indústrias, né, que saíram da universidade também, produzindo LED, laser, não só para medicina, como para odontologia. Então, isso é uma realidade no Brasil. Então, no estado de São Paulo, especificamente em São Carlos, tem cerca de 13 empresas originadas da universidade que produzem laser e LEDs, inclusive alguma coisa que você tiver interesse, em São Carlos vai ter empresas interessadas em produzir essas fontes de luz que você possa vir a ter interesse em utilizar isso para a saúde pública. Então, acho que o Brasil realmente está trabalhando nessa área e tem muita gente interessada nisso. E aplicar realmente para a saúde pública. Não, só para responder um pouco, no começo desse ano eu pedi uma patente, né, está em processo de pedido de uma fonte de luz, e uma das empresas que está interessada em produzir esse equipamento é justamente a MM Optics, que é lá de São Carlos. Então, é uma coisa que pode se tornar, tem tudo para se tornar realidade. A questão dos fotofármacos, quando eu conseguir fazer fotofármaco brasileiro, eu acho que aí sim na terapia fotodinâmica vai dar uma revolucionada. Nas pontes de luz, utilizando LED ao invés de laser, que são muito mais baratos, aí a gente vai conseguir outra revolução. Então, eu acho que é questão de tempo. A Cris perguntou agora, e por que não faz? Tem duas respostas. Uma, talvez um pouco da nossa personalidade brasileira, de um modo geral. A nossa cultura de empreendedorismo é algo muito novo, muito recente, pelo menos na minha opinião. Talvez uma opinião de quem conhece pouco também. Mas falta empreendedorismo e a política universitária corta o nosso empreendedorismo. Essa é uma verdade triste do Brasil. Porque o que acontece é que agora está mudando um pouco essa realidade, mas de um modo geral, um professor universitário ele tem dedicação exclusiva. Os mais altos cargos da universidade, mais altos cargos para professor, requer dedicação exclusiva. E isso significa que a pessoa não pode ter uma empresa. Então, o que acaba acontecendo é que alguns, para exercer esse lado empresarial, tem que escolher se vai ser professor ou empresário. E, por incrível que pareça, às vezes eles escolhem ser professor. Mas tem esse ponto. O outro ponto é que, bom, talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu acho que as indústrias farmacêuticas, de um modo geral, não estão felizes com fotomedicina. Então, por exemplo, um boicote para grants, claro, na minha opinião. Por exemplo, empresas, os principais financiadores de pesquisa na área da medicina são empresas particulares que dão milhões para produzir um novo fármaco que trate uma doença e cause outra. Então, eles não estão felizes em investir em terapia fotodinâmica ou em laser de baixa intensidade. Só para fazer Desculpa, só que tem gente... só para, assim, juntar com isso que está falando, eu trabalhei com laser de alta intensidade e baixa intensidade no meu mestrado e no doutorado com terapia fotodinâmica na área da odontologia, e de fato os resultados, seja para lesões em cirurgias orais, né, para aplicação de luz depois para fazer uma fototerapia, ou mesmo na terapia fotodinâmica, os resultados são bastante promissores, mas de fato acho que tem essa preocupação em termos do interesse da indústria farmacêutica e também das pessoas acreditarem, porque para tratamento você vai falar, vai aplicar uma luz. Ninguém dá muita atenção. Credibilidade. A credibilidade de aplicação da luz ao invés de usar um antibiótico, um anti-inflamatório. Mas, de fato, os resultados mostram que os resultados são melhores ou tão bom quanto o uso, por exemplo, de um antibiótico que tem efeitos colaterais, causa resistência sistêmica, o custo é muito mais alto,
mas o próprio Conselho Regional de Odontologia ele não aprova esses tratamentos. Então fica difícil, a gente tem resultados muito promissores, mas para aplicação clínica isso acaba sendo difícil. E também a credibilidade, eu acho que a nossa cultura mesmo de usar isso. Então, que nem a Cris falou, por que não usa? Muita gente fala, aplicou uma luzinha. Então, Eu vou contar uma história, não sei se vocês perceberam, mas eu sou do Ceará, deu para perceber? E lá no Ceará, há mais ou menos 15 anos atrás, 20 anos atrás, houve um pioneirismo de se utilizar laser de baixa intensidade, principalmente na odontologia. Então, eles abriram, teve uma professora que foi estudar na Suécia, e quando voltou, ela aprendeu laser de baixa intensidade, e voltou para o Ceará com essa ideia de, putz, vou arrasar, vou fazer minha central médica de laser no Hospital Universitário da Federal do Ceará. De fato, conseguiu abrir. Fechou por 2 motivos. Nós brasileiros, nós somos desconfiados por natureza. Então, as pessoas achavam que ela estava aplicando aquela luzinha porque não queria dar o medicamento para elas. E diziam alguma coisa do tipo, você acha que só porque eu sou pobre eu não posso receber um medicamento e você fica colocando essa luzinha na minha boca para me enganar. Isso é um problema, mais uma vez, talvez da falta de conhecimento.